Fala, torcida rubro-negra. Chegou a hora da gente mergulhar em mais uma resenha sobre o nosso Leão da Ilha, e hoje o papo é daqueles que mexem com o coração de quem acredita na força da base. Quando a gente fala de futuro, é impossível não lembrar que o esporte sempre teve essa tradição de revelar talentos que depois se tornaram nomes fortes, seja dentro de campo ou como grandes ativos para o clube. E neste momento, um garoto começa a despontar como a nova grande esperança da Ilha do Retiro. Estamos falando de Rielme, um zagueiro de apenas 18 anos que já começa a carregar consigo a responsabilidade e o peso de ser tratado como joia do clube. Esse garoto, mesmo tão jovem, já está integrado ao elenco profissional e vive um momento que pode ser decisivo para sua carreira. Para muita gente, ele não é apenas uma promessa, mas sim um jogador com potencial real de virar referência no time nos próximos anos. O fato de ser capitão da equipe sub-20 já mostra o nível de liderança que ele exerce sobre os companheiros. E não é qualquer um que recebe esse tipo de responsabilidade. No caso dele, é reconhecimento pelo que vem demonstrando em campo e também pela postura fora dele. E o que mais chama atenção é que o desempenho não fica restrito apenas ao cenário nacional. Lá em junho, quando o Sport disputou a Mel Sub-19 na Espanha, Rielme foi simplesmente um dos grandes destaques da competição. E não é exagero dizer que o torneio ficou marcado pelo brilho dele. O Leão terminou a campanha de forma impecável, sem sofrer um único gol em 7 partidas, e adivinha quem foi eleito o melhor jogador da competição? Exatamente, o garoto de apenas 18 anos que já começa a despertar interesse até mesmo de equipes do futebol espanhol. É claro que tudo isso gera expectativas enormes. O próprio técnico da base, que acompanha o desenvolvimento do zagueiro de perto, já deixou claro que vê nele todas as características de um jogador que pode render muito dentro de campo e, no futuro, trazer retorno financeiro importante para o clube. Quem acompanha de perto fala que ele é competitivo, corajoso, extremamente técnico e dominante nos confrontos aéreos. Com 1,90 m de altura, não é difícil entender por que ele se impõe tanto em jogadas pelo alto, tanto na defesa quanto no ataque. Mas aqui entra um ponto essencial: paciência. O próprio staff rubro-negro tem batido na tecla de que é preciso cuidado para não queimar etapas. Rielme ainda está em formação, e por mais que o talento seja evidente, o processo de lapidação é fundamental para que ele atinja o nível que se espera. Até porque o calendário da categoria Sub-20 tem proporcionado experiências muito mais ricas. Só neste ano, os garotos disputaram Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil da categoria, Copa Pernambuco e ainda esse torneio internacional em Madrid. Tudo isso dá um peso diferente, aumenta a bagagem, amadurece os atletas. E o mais animador é que o Sport não olha apenas para Rielme. Existe toda uma safra de jovens talentos vindo por aí. Mas é inegável que, dentro desse contexto, ele se destaca como um dos mais preparados para dar o salto. Tanto é que, mesmo com a ideia inicial de colocá-lo aos poucos em campo a partir de 2026, a situação delicada do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A pode antecipar esse processo. Com o risco de rebaixamento batendo à porta, existe a possibilidade de o garoto ser utilizado já no ano que vem, em 2025, para ganhar rodagem no profissional. Nas últimas rodadas, o zagueiro já começou a aparecer no banco de reservas, um passo que pode parecer pequeno, mas que é gigantesco para alguém da idade dele. E o técnico Daniel Paulista tem observado de perto, avaliando o defensor como uma peça que pode, em breve, ser importante para o time principal. É aquele tipo de oportunidade que surge em meio às dificuldades, mas que pode ser um divisor de águas para o jogador e para o clube. A trajetória de Rielme até aqui também merece destaque. Natural de Luziápolis, no interior de Alagoas, ele começou ainda menino em um projeto chamado Vila Real, em Maceió. Passou 3 anos ali, aprendendo fundamentos e chamando atenção pela estatura e pela qualidade técnica. Foi justamente em um confronto contra o Sport que os olheiros rubro-negros perceberam que havia algo especial nele. Pouco tempo depois, em 2022, já estava defendendo as cores do Leão. Desde então, vive no centro de treinamento e segue em processo intenso de formação, sempre com os olhos voltados para o futuro. Em 2024, o zagueiro assinou seu primeiro contrato profissional, válido até o fim de 2028,
e com cláusulas que permitem renovações automáticas conforme for acumulando minutos pelo time principal. Essa segurança contratual mostra como o clube acredita nele. Não é um simples contrato de transição, mas um projeto de médio e longo prazo para que ele seja não apenas mais um, e sim uma referência. O plano, até então, é dar espaço gradualmente, usando competições como o Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste para que ele possa se adaptar ao cenário profissional e chegar fortalecido na segunda metade da temporada. Mas como o futebol é dinâmico e imprevisível, nada impede que essa etapa seja adiantada. Se houver necessidade, se o time principal pedir reforços imediatos, Rielme pode estar entre as escolhas. E quando a gente olha para o histórico recente do esporte, faz todo sentido imaginar isso. Afinal, o clube já se destacou pelas vendas milionárias de jogadores formados em casa, como o lateral direito Pedro Lima, o meio-atacante Gustavo e o centroavante Micael. Cada um desses casos serviu de exemplo de como a base pode ser fundamental não apenas dentro das quatro linhas, mas também na saúde financeira da instituição. E a expectativa é que Rielme siga esse mesmo caminho, só que com ainda mais impacto, já que a posição de zagueiro sempre carrega um peso especial no futebol brasileiro. A verdade é que o torcedor rubro-negro tem todos os motivos para ficar empolgado. Um garoto que reúne físico, técnica, personalidade e uma trajetória sólida até aqui tem tudo para dar certo. Mas ao mesmo tempo, é preciso entender que a pressa pode ser inimiga. A paciência vai ser fundamental para que essa joia não seja desperdiçada. Dentro do clube, o discurso é justamente esse: lapidar com calma, aproveitar os torneios de base, dar rodagem nos campeonatos regionais e só depois lançar com força total na Série A. E o mais curioso de toda essa história é perceber como a vida de um jovem jogador pode mudar tão rapidamente. Há pouco tempo, Rielme era apenas mais um garoto tentando chamar atenção em um projeto de base no interior de Alagoas. Agora, de repente, ele está sendo visto como possível solução para a defesa do esporte, um clube que carrega a pressão de disputar uma série difícil e de lutar para não cair. Essa transformação mostra como o futebol é imprevisível, mas também como é poderoso para quem tem talento e determinação. O que mais impressiona em Rielme é a maturidade que ele demonstra. É claro que ainda falta experiência em jogos profissionais, mas a forma como ele se comporta nos treinos e nas partidas de base já indica que não se trata de um jogador comum. Dentro de campo, ele transmite confiança aos companheiros, fala bastante, organiza o setor defensivo e não tem medo de assumir responsabilidades. Para um garoto de 18 anos, isso é raro, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente dentro do esporte acredita que ele tem todas as condições de se tornar um dos pilares do time no futuro. Quando a gente lembra da campanha na Espanha, é impossível não imaginar que aquele torneio foi um divisor de águas para a carreira dele. Não apenas porque foi eleito o melhor jogador, mas porque mostrou para o próprio garoto que ele pode competir em alto nível contra adversários de fora do Brasil. Foi ali que ele entendeu que o sonho de ser profissional não está tão distante. E foi ali também que clubes de fora abriram os olhos para ele. É claro que ainda é cedo para falar em transferência, mas o simples fato de equipes espanholas terem feito consultas sobre sua situação contratual já mostra o tamanho do potencial que ele carrega. O Sport, nesse ponto, foi inteligente. Ao assinar um contrato longo, válido até 2028, o clube garante que não vai perder sua joia de graça. É um movimento estratégico, que dá tranquilidade tanto para a diretoria quanto para o jogador. Rielme pode trabalhar sem pressa, sabendo que tem respaldo, enquanto o Leão pode planejar sua utilização de forma organizada, sem medo de vê-lo sair antes da hora. Essa proteção contratual é cada vez mais importante, principalmente em um cenário onde os clubes europeus buscam jovens brasileiros cada vez mais cedo. Mas por mais que tudo isso seja animador, a realidade é que o momento do time principal pesa. O Sport vive um ano difícil, brigando contra a parte de baixo da tabela e com risco real de rebaixamento. Em situações assim, a torcida costuma pedir novidades, sangue novo, alguém que possa dar um ânimo diferente. É nesse contexto que o nome de Rielme começa a ganhar força. Alguns acreditam que ele já poderia estar em campo, adquirindo experiência e mostrando serviço. Outros defendem que ainda é cedo e queimar etapas poderia ser arriscado. Esse debate é comum e mostra o quanto ele já se tornou assunto importante na Ilha do Retiro.
Enquanto isso, nos treinos, o garoto segue fazendo o que sabe, trabalhar. Quem acompanha o dia a dia garante que ele não se deslumbra, não perde o foco e sabe ouvir conselhos. Os mais experientes do elenco reconhecem a seriedade do garoto, algo que fortalece sua posição dentro do grupo. Para muitos veteranos, esse tipo de postura é o que separa os jovens que realmente conseguem se firmar daqueles que acabam ficando pelo caminho. E até aqui, Rielme tem mostrado exatamente a mentalidade que um profissional precisa ter para crescer. E é justamente essa preparação que vem sendo feita dia após dia. Cada treino, cada conversa com a comissão técnica, cada jogo da base serve como um tijolo a mais na construção da carreira dele. Nada acontece da noite para o dia. Quando um jogador surge pronto, é porque houve muito trabalho antes. Com Rielme, não é diferente. Ele é fruto de planejamento, de investimento na formação, de um olhar atento que o esporte teve ao buscá-lo lá em Alagoas. Agora, cabe a ele continuar correspondendo, mostrar dentro de campo que toda essa confiança não foi em vão. E aí, o que tu tá achando até agora? Comenta aí embaixo que tua opinião também vale na resenha. E não esquece de compartilhar com os amigos rubro-negros. O Sport Recife parece estar prestes a agitar o mercado da bola mais uma vez. Nos bastidores, cresce o burburinho de que Jean Carlos, nome que vem sendo citado com frequência nos corredores da Ilha do Retiro, já estaria acertado como a mais nova peça-chave do elenco rubro-negro. Fontes próximas ao clube garantem que não se trata apenas de mais uma contratação, mas de um reforço estratégico. Jean Carlos chegaria não só para assumir a responsabilidade de batedor oficial, mas também como uma liderança técnica capaz de orientar jovens experientes dentro de campo. A expectativa é grande. Jogadores, comissão e até torcedores já começaram a especular sobre o impacto que Jean Carlos pode ter na dinâmica da equipe. A capacidade de um batedor de pênaltis e faltas é muitas vezes subestimada, mas especialistas apontam que essa função pode ser decisiva em jogos equilibrados e momentos de pressão. Se confirmada a chegada, o atleta não só colocaria seu pé calibrado à disposição, mas também traria sua experiência para ajudar o esporte a reencontrar estabilidade em partidas complicadas. O clima nos bastidores é de expectativa e, claro, de cautela. O diretor de futebol ainda não se pronunciou oficialmente, mas o vai-e-vem de informações e a movimentação nos treinos indicam que algo está mesmo se formando. Jean Carlos, conhecido por sua personalidade firme e pela capacidade de liderar pelo exemplo, tem tudo para se tornar uma referência dentro do clube. Torcedores nas redes sociais já começaram a imaginar combinações de jogadas com ele na bola parada, e a ansiedade só aumenta com a possibilidade de vê-lo em campo vestindo o manto rubro-negro. Enquanto a confirmação oficial não chega, o que se vê é um burburinho crescente, daqueles que fazem a torcida ficar grudada nas notícias e nas especulações. Se Jean Carlos realmente desembarcar na Ilha do Retiro, o esporte poderá ganhar não só precisão nas cobranças de bola parada, mas também uma liderança técnica que, segundo rumores, pode mudar o ritmo da temporada. Até lá, o clima segue de expectativa, cada treino, cada notícia, cada comentário sobre o jogador acende a chama da esperança para os fãs, ansiosos por ver mais um protagonista se unir ao elenco rubro-negro. Essa foi mais uma resenha quente direto da Ilha do Retiro. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance da nossa cobertura raiz do esporte. Até a próxima resenha, tamo junto!